Então vamos pensar na flacidez da pele agora. Então, o que acontece? Na gestação, a barriga cresce, 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 cresce e a nossa pele acompanha esse crescimento. A nossa pele, ela tem diversas estruturas, mas uma das estruturas aí mais importantes para a gente pensar na questão da flacidez são as proteínas do colágeno e da elastina. Então, o colágeno, ele é responsável por dar força, firmeza para nossa pele. E a elastina, ela dá a elasticidade. 80% da nossa pele é composta de colágeno. Então, veja a importância que o colágeno tem para a nossa pele. E aí, quando a mamãe passa pelo processo da gestação, por conta desse crescimento dessa barriga, essa estrutura da pele, do colágeno e da elastina, elas são danificadas pelo crescimento. E às vezes se danifica tanto, mas tanto, que a mamãe até vê estria na barriga, né? Não é comum? Aconteceu com alguém aí? Coloca aí se aconteceu, se você teve estria ou não. Por conta disso, né? Cresceu demais a barriga, não conseguiu acompanhar, ou cresceu muito rápido às vezes, ou por questões genéticas, tem muitas coisas que vão influenciar aí, mas às vezes faz um processo de estriação. E da mesma forma que eu falei da parte muscular que volta, quando a gente pensa na questão desse crescimento, então, né? A barriga foi lá, cresceu, a pele cresceu, você teve aí o colágeno e a elastina que tiveram alguns danos. Quando a gente tem o neném, uma parte dessa pele se retrai, ela volta a ter um papel retrátil, mas tem uma parte dela que não consegue se retrair mais, porque ela se danificou muito. E aí que a gente vê aquele aspecto, né, de uma pele mais enrugada, uma pele caída, né, que normalmente é o que vocês não gostam, que fica um aspecto ruim em termos de flacidez. E aí, quando a gente pensa nessa questão da pele, né, o que pode influenciar uma mamãe a desenvolver mais flacidez? Então, existem alguns fatores, tá? Um deles é a questão da idade. Uma mamãe que vai ter filho mais velho um pouquinho, digamos, né? Não é tão jovem, e essa mamãe teve filho mais velho, essa mamãe vai ter menos colágeno na pele dela. Então, a tendência é ela ter, sim, mais flacidez se a barriga dela crescer demais. Outra questão que vai influenciar a parte da genética. Então, né, se você tem uma genética que não é muito favorável, né, tem casos na sua família de pessoas que tiveram estria, que ficaram com muita flacidez, infelizmente o fator da genética pode sim dificultar esse processo. A questão da exposição ao sol. Então, mamães que ficam muito tempo tomando sol, gente, o sol, ele vai fazer com que danifique também essas estruturas aí de colágeno, elastina, o corpo não vai conseguir produzir isso direito, e a mamãe que tem uma exposição crônica também pode desenvolver um processo de flacidez. Portanto, cuidem, né? Tomar sol é uma delícia, eu gosto também, só que às vezes eu vejo que tem mamães que, assim, exageram, ficam muito tempo no sol. Então, cuidem disso, porque isso vai acelerar esse processo de envelhecimento da sua pele. E uma questão que talvez vocês fiquem bravos agora, mas eu preciso falar, tá? Consumo excessivo de açúcar e de carboidratos refinados. Que seriam isso? Que seria isso, né? O açúcar vocês sabem, carboidrato refinado. Então, a gente pegar trigo, né? Panificação, as massas, no geral. Gente, esse tipo de alimento tem um papel, na verdade, de acelerar o envelhecimento da nossa pele, por conta de um fenômeno que se chama glicação. Então, o que acontece? Toda vez que você tem uma glicose circulante, que a glicose, entendam, é açúcar, ela pode colar nas proteínas do seu corpo e fazer com que essa proteína perca a sua capacidade de, no caso ali, né, o colágeno e a elastina, de fazer força, firmeza e elasticidade da pele. E esse fenômeno da glicação pode dificultar, então, uma mamãe a ter uma pele bonita. Então, esse é mais um dos motivos pelo qual a gente deve pensar essa questão do consumo excessivo de carboidratos, que nós, infelizmente, temos aqui, principalmente, né, Brasil, não só Brasil, né, vamos pensar nos Estados Unidos para baixo, né, a gente tem aí um consumo exagerado desses produtos industrializados, né, refinados. É mais uma questão que a gente tem que realmente repensar, né, se a gente não está consumindo demais isso, porque o corpo humano não foi feito para metabolizar a quantidade de carboidratos que a gente consome.